Bem-vindos a mais um deles com o Gonçalo Almeida. Hoje temos connosco o Francisco Seabra Ferreira, da Serres Portugal. Francisco, muito obrigado por teres aceito o convite e obrigado por teres aceito este desafio de vir aqui falar um bocadinho sobre a tua experiência e sobre o mercado em Portugal. Obrigado, Gonçalo, pelo teu convite. Um gosto de estar aqui. Boa. Francisco, então para quem não te conhece, queres falar um bocadinho de ti, como é que vieste parar aqui a este mundo do investimento imobiliário? Sim, assim, muito rapidamente, e aquilo que acho que pode interessar aqui para a nossa conversa, é que não foi aqui um caminho feito em linha reta, foi um Certo, caminho com algumas curvas, umas estradas mais sinuosas. certo. Eu tirei arquitetura, Uhum, já lá vão 15 anos, uhum, uma altura em que tinhas um mercado, com muito poucas oportunidades. E vimos sem especial motivação enquanto arquiteto e ter que fazer alguma coisa com a minha vida. Daí decidi apostar um bocado mais, fazer um certo. mestrado em construção e reabilitação no técnico. Uhum, E depois trabalhei em promotores, uhum, na Reabilita primeiro e uhum, depois de uma passagem pela CBRE na TAN Investment. certo. Promotores muito focados num residencial, numa altura em que Lisboa estava a sair de uma Lisboa e Portugal a sair de uma crise fortíssima, Uhum, e com modelos de negócio muito interessantes, especialmente no primeiro caso da Reabilita, e muito inovadores. Primeiro como gestor de projetos, uhum, e depois numa fase seguinte, já depois de passar também na CBRE em uhum, 2016, como responsável pela promoção imobiliária e pelo desenvolvimento de negócio da TAN Investment. certo. Mas, portanto, primeiro aqui de um pendor um bocadinho mais técnico, Uhum, que hoje em dia é muito importante na capacidade de olhar para as oportunidades que nos são sem dúvida. propostas na Serra Israel. Uhum, E depois para um foco mais financeiro, principalmente a partir do momento em que terminei o MBA, em 2017. boa. E como é que achas que te tem ajudado, sobretudo, esse background de arquitetura, agora nesta parte mais relacionada com os investimentos? Olha, acho que teres um perfil um bocado fora da caixa, Uhum, muitas vezes ajuda-te a perceber as oportunidades que sejam um bocado mais complexas e uhum, ajuda-te a perceber os interesses dos vários intervenientes e aquilo que vais ter que obter de quem tens à tua frente. certo. Ahm, Respondendo muito diretamente, nós na Serra Israel Uhum, somos um investidor de produto de rendimento. Com isto quer uhum, dizer, nós adquirimos ativos imobiliários que estejam arrendados, com contratos sólidos, e em localizações que nós consideremos líquidas no mercado, uhum, mas muitas vezes deparamos principalmente no mercado em que há um desequilíbrio entre oferta e procura, uhum, deparamos com oportunidades que vêm com ângulos que são exigentes, muito exigentes do ponto de vista técnico, contratos de empreitada em finalização ou em uhum, execução, uhum, necessidades de investimento a curto, médio ou mais longo prazo, e ter estado numa escola como o técnico, ter tido as bases que um curso de arquitetura dá, e depois naturalmente com um bocadinho de experiência técnica enquanto gestor de projeto no princípio da minha carreira, é algo que sem dúvida me deixa mais confortável, uh, não, não a analisar em profundidade, mas a conseguir falar com os nossos advisors, com os nossos assessores, e perceber os inputs que eles nos dão nessas questões e nessas decisões. certo, sim. Quer dizer, eu acho que a arquitetura tem um peso muito crítico na fase de desenvolvimento e, sobretudo, na fase de licenciamento, é crítico para entender as oportunidades e as objeções que lhe há, não é? E eu acho que há muita falta, sobretudo, quer dizer, nos grandes gestores de fundos e desenvolvimento, mais particularmente até em tanto no teu, depois já há muita essa falta de sensibilidade que vocês, arquitetos, têm, sobretudo até da maturação e das implicações de cada projeto e de cada licenciamento. Dar mais um exemplo, nós não somos um especialista em nenhum setor de ativos. Por Uhum, setor, refiro-me
aos setores tradicionais de investimento, escritórios, Sim. logística, retalho. Nós somos agnósticos e vamos a Uhum. qualquer um deles. E para isto precisamos ter um nível de conhecimento que nos dê suficiente segurança quando analisamos cada oportunidade. Teres a capacidade de visualizar as características físicas de um armazém logístico ou de uma unidade industrial, que é um setor muito específico, é algo para o qual também o facto de ter estado 5 ou 7 anos a trabalhar muito em arquitetura e com a dimensão física dos espaços, Certo. é algo que para mim acaba por ser muito mais natural do que alguém que não tenha dedicado tempo a isso. E aí acho que há uma vantagem. E acho que também não é por acaso que em Portugal olhas para alguns dos players do mercado e vês arquitetos também a liderar investimento. É Sem dúvida. porque há uma sinergia muito óbvia. Uhum. Depois a parte financeira não é tão óbvia, mas também se Certo. trabalha. Sim, sim. Ainda estávamos a falar aí há pouco de um exemplo também de arquitetura transformada em homem de investimento, que é o Miguel Alvim, não é? Isso também é um. Sim, podes ver, por exemplo, o Fernando Vasco Costa, Sim, sim. que Na teve com a vista. Vista, que está com a Vista, e portanto tens muito isso no mercado Sim, sim. e com bons frutos. Claro, sem dúvida. Não, acho que sim. Acho que é um bom background que com o complemento do MBA faz a diferença. E tu tiveste, quer dizer, tiveste na CBRE, tiveste na TAN, agora na Serres. Quais é que achas que, para o teu entendimento e para o teu entendimento agora do mercado, quais é que achas que foram as tuas fases mais transformadoras? Olha, primeiro acho que há dois momentos muito importantes, e para depois me centrar mais naquilo que faço hoje aqui a liderar as operações da Serris em Portugal. O primeiro momento é quando tomo a decisão de ir de ir estudar mais um pouco, voltar à escola Uhum. e ir fazer o MBA. E essa decisão é tomada ainda quando estou na Reabilita e tenho mas para tomar essa decisão percebo que me faz falta uma casa diferente, ter uma experiência numa estrutura eh, com um posicionamento diferente e com uma complexidade diferente, e daí ter ido um ano trabalhar para a CBRE, Uhum. o que me deu ali experiência num stakeholder Certo, com interesses e com posicionamento completamente diferente daquele que é de um promotor ou claro. investidor imobiliário. Esse ano na CBRE foi também muito frutuoso. Uhum. Trabalhei um ou dois portfólios que depois a CBRE nós conseguimos pôr no mercado e vender, naquele caso, à Norfin, na altura. Uhum. Um, mas ainda hoje olho para trás e ter estado numa consultora ajuda-me a perceber muito bem, muito melhor o que é que são os incentivos, o que é que são, Uhum. onde é que estamos alinhados ou não em cada projeto em que trabalhamos, porque naturalmente grande parte das oportunidades que nos são-nos trazidas por Certo. consultoras, sejam a CBRE ou outras Uhum. do mercado. O segundo momento foi a transição da promoção residencial de um setor high-end Uhum. para o imobiliário comercial. Uhum. No imobiliário comercial, e a imobiliário comercial é toda esta categoria de ativos imobiliários e em que nós nos focamos mais do retalho, escritórios, logística. E esta fila na Serris Ramo, que confiou em mim para abrir o escritório da empresa cá em 2021. Uhum. E aqui, curiosamente, portanto, era um setor onde eu não tinha um conhecimento prévio, aquilo em que Uhum. tinha trabalhado, trabalhei naquele ano na CBRE, Uhum. mas de resto o meu foco tinha sido promoção de residencial, Claro. não ativos de rendimento em comercial. Mas o mais importante aqui foram as parcerias Uhum. que fizemos, e eu chamo-lhe parcerias, mas na verdade com escritórios de advogados, Uhum. com equipas de assessoria técnica, Sim. e foram elas que, tenho bem essa consciência, ditaram o nosso sucesso ou insucesso em alguns momentos, Certo. e que fizeram a diferença. Portanto, se me perguntares, Uhum. de facto, foram estes aqui os dois momentos, foram aqui estes dois momentos-chave. A CBRE,
naquele momento e depois viragem para o imobiliário comercial. Boa. E achas que, quer dizer, o que é que teve mais peso nessa tua nova abordagem também na ótica dos investimentos? Achas que foi, quer dizer, o MBA? Achas que foi daquelas formações que fizeste desde o MIT, entre outras? O que é que para ti, em termos de formação, houve alguma coisa assim mais relevante que tenha marcado? Olha, francamente, acho que mais do que a formação, marca as pessoas com quem tu Uhum, estás no dia a dia e o que é que fazem as pessoas que estão ao teu lado e claro, com quem tu gostas de passar tempo. certo, No meu caso, entre amigos e família, claro. vamos tendo alguma exposição a investimentos, a Uhum, negócios, discutimos oportunidades interessantes uhum, e isso, naturalmente, para uma pessoa curiosa, faz com que haja este interesse também em pôr as mãos na massa, agarrar claro. oportunidades. E a verdade é que nós, na Serra Israel, portanto, desde a abertura do escritório cá, nós tínhamos um pequeno portfólio de 15 milhões de euros na altura. Hoje temos um ainda pequeno portfólio, mas Uhum, já de 150 milhões de euros, uhum, de 3 fundos nossos clientes. E a verdade é que se falares no mercado, e é um mercado, naturalmente, não é um mercado muito grande, tens alguns players ativos, mas se falares no mercado, as oportunidades estes 3 anos não foram anos propriamente ricos em sim. oportunidades no mercado. E foi com muito trabalho que esta originação Uhum, foi feita. E esse trabalho vem da curiosidade, vem também um bocadinho da formação, é verdade, mas vem de uma capacidade de ir bater às portas e mesmo naqueles negócios que parece que estão mortos, ir lá e tentar sim. ressuscitar a coisa. Sim, sim. Não, quer dizer, eu acho que isso é crítico. As pessoas com quem passas maior parte do tempo é que ditam depois como é que tu Como em olhas tudo. o resto do tempo, não é? Eu acho que isso é crítico. Então, e tu na Serres, quer dizer, vocês já estão à frente de um portfólio bastante diversificado de tipo de ativos, não é? Quais é que são para ti os maiores desafios que tens tido em gerir um portfólio com diversos usos de ativos? Olha, o principal desafio, que para nós é como vemos também como uma principal oportunidade, normalmente Hum, é assim, tens certo. oportunidades que transformas em desafios, é o sermos agnósticos quanto ao setor e termos mesmo, para os fundos que representamos, de ter uma exposição a vários setores. Uhum, Eu em Portugal não tenho que ter um equilíbrio perfeito entre estes 3 setores que temos vindo a falar aqui, mas globalmente os fundos que representamos têm que a ter. E, portanto, claro. naturalmente, em Portugal procuramos também espelhar esse equilíbrio. E, portanto, nós não somos o player mais especializado em retalho Uhum, ou logística, mas nós, nas decisões do dia a dia, temos que procurar ter o conhecimento para podermos tomar tão boas decisões como tomariam esses players que têm 1 milhão de metros quadrados em certo, logística ou 20 shoppings sob gestão. certo. Para isso, é muito importante, mais uma vez, as pessoas com quem trabalhas. Uhum. Primeiro, a equipa que montas em casa, e aqui dizer que quando eu te falo dos desafios, Sim, quando sim. eu te falar dos desafios que temos em casa, as melhores pessoas para falarem sobre eles é que eu os vivo todos os dias, que é a nossa equipa de gestão de ativos, Uhum. José Caldeiro e o Tomás Pereira. Mas, obviamente, que numa estrutura pequena como a nossa, eu tenho que acompanhar e acompanho os temas principais, e, portanto, é esta dificuldade de mantermos a nossa capacidade de sermos agnósticos contra o setor e, portanto, podermos estar em mais transações e realizar mais transações do Uhum. que, do que teríamos se estivéssemos focado num pequeno setor, num pequeno nicho do mercado, mas ao mesmo tempo, depois, quando recebemos o ativo Claro. na nossa carteira, podemos tomar as decisões. Acho que aí é muito importante, então, quem é que tens a trabalhar contigo no terreno, Uhum. o property Certo, management. certo. E, por exemplo, se estiveres a falar de um setor de retalho, é muito importante teres uma boa equipa de leasing Uhum. e, portanto, isso é um fator decisivo na tua decisão do property management, porque à partida é o property manager que depois te vai tratar dos arrendamentos, é o gestor do Certo. imóvel que te trata dos arrendamentos, tem um departamento ao lado que trata disso, portanto, essa escolha é importantíssima. Já se estiveres a falar de logística, interessa muito tu falares com as entidades, conheceres quem é que são Hum. os arrendatários, conheceres
também as características que são valorizadas. Uhum. Grande parte do meu tempo eu passo a ir a conferências da Associação Portuguesa de Logística, Uhum. vou aos fóruns onde se fala sobre Uhum. este tema, porque é um tema que nós naturalmente conhecemos menos e temos de conhecer mais, Certo. e é uma área onde nós queremos investir mais. Portanto, sim, tens oportunidades, tens desafios que queres transformar em oportunidades e tens que te rodear das pessoas certas. Sim, sem dúvida. Não, por acaso, o logística tem sido o setor que tem crescido bastante e os fundamentais para Portugal estão todos cá. E, aliás, temos tido muitas empresas a querer efetivamente abrir fábricas cá e, quer dizer, e ainda agora o Banco Fomento tem feito também um trabalho espetacular em ter trazido, em ter trazido empresas para cá e estamos cada vez com vacancy mais baixo e pressão sobre as rendas maiores. Portanto, eu acho que Para nós, para já, há boas notícias. Acho acho que esses fundamentais têm levado também à dinamização do mercado de investimento, uhum, e à dinamização do aparecimento de nova oferta. uhum, O que no fim também é importante para que não fiques apenas dependente de uma oferta que já tem alguns anos em cima. Oferta por oferta quer dizer estoque existente uhum, de armazéns uhum, e de ativos imobiliários que depois não correspondem às necessidades dos ocupantes. certo. Mas Sim. sim, temos notado. Sim. Vocês, quer dizer, vocês estão agnósticos, mas têm investido principalmente em escritórios, investiram agora nos shopping centers, têm investido em logística também. Como é que tu, quer dizer, nestas principais três áreas, que se não estou em erro, são as vossas três principais Uhum. áreas do portfólio, como é que vocês estão a ver a evolução do mercado português agora nos próximos anos? Então eu acho que tens de ter respostas necessariamente Sim, diferentes para diferentes, cada uma claro. das três áreas. Se calhar começando aqui pelo setor dos escritórios, Uhum, que é um setor onde nós investimos com algum dinamismo nos últimos 2 anos. Nós, para ser específico, 2 fundos que representamos, um fundo SCPI aberto e um fundo fechado, que tem um horizonte de saída nos próximos 5 anos. uhum, Estes 2 fundos concretizaram 3 transações nos últimos 2 anos. Uma delas em Lisboa, nas Avenidas Novas, uhum, um, e as outras duas no Porto. Uma muito recente, agora sim, com a fidelidade certo. numa transação de compra e venda com arrendamento subsequente, Uhum, e uma permanência da fidelidade uhum, no longo prazo no edifício. Isto para dizer que o nosso investimento e a nossa exposição a escritórios foi muito conjuntural. Tiveste muitos investidores core que deixaram de olhar para este mercado e um capital com uma exigência de rentabilidade diferente como o nosso, uhum, pôde entrar. certo. Porquê é que entramos? Porque acreditamos nos fundamentais. Ainda por cima, com a nossa capacidade e com o facto de estarmos em 5 geografias diferentes, Uhum, é-nos muito fácil perceber que o comportamento do mercado de Lisboa foi diferente do comportamento do mercado de Paris, ou o pois. comportamento do mercado de algumas cidades para onde nós começámos a olhar há 18 meses na Alemanha. Uhum, E isso, em conjunto com alguma pressão de alguns players que estavam para sair eh, em 2 das transações que fizemos, ou com a vontade natural de um player na promoção imobiliária, como é a Fidelidade sim. Property, em desenvolver um projeto de qualidade num mercado como o do Porto, onde a sua empresa-mãe pudesse ter os seus escritórios, foram por motivos diferentes razões suficientes para decidirmos investir. E isto num mercado que nós imaginamos e contamos que se continua a consolidar. Certo. Tu, quer no Porto, quer em Lisboa, tens taxas de ocupação dos escritórios muitíssimo elevadas. Tens algum novo stock a ser construído, mas que não põe em risco as taxas de ocupação estrutural,
E eu diria que, tirando algumas localizações dentro destes dois mercados, não estou muito longe da verdade se disser que vais ver nos próximos 12 meses capital mais core a voltar a entrar e a voltar a investir, e portanto também a dar-nos razão às nossas decisões de investimento dos últimos 2, 3 anos. Sim, Isto escritórios. sim. Logística, nós entramos muito ainda antes daqui da Onda, depois reforçámos entretanto. Temos um pequeno portfólio na ordem talvez dos 40 mil metros quadrados, sendo que metade deste portfólio vem de uma aquisição que fizemos há um ano de um parque logístico com alguma ocupação industrial em Santa Iria da Azóia. E para mim, em logística, o que vamos percebendo é que é um mercado onde as decisões demoram mais tempo, onde para teres um imóvel que faça o fit de um ocupante, as características nem sempre estão lá, mas que, por outro lado, dada a falta de oferta, no contexto dos últimos 3, 5 anos, se tu tens uma oportunidade para um ocupante e ela faz há um check em 3 das 5 caixas, ele vai. Claro. E tu, enquanto proprietário e senhorio, tens o teu ativo ocupado e no fim tens um arrendatário e um ocupante satisfeito. Isto porquê? Porque não tens alternativa. A promoção demora, a promoção especulativa, embora vá existindo, é praticamente inexistente. E, portanto, torna-se um ambiente muito favorável aos proprietários incumbentes, a quem está no mercado, sendo que aqui, para o futuro, vemos alguns desafios. Na medida em que ativos logísticos são ativos que precisam de investimento. Tens critérios de sustentabilidade que mais tarde ou mais cedo, neste setor, que é o setor que por norma demora mais tempo a seguir tendências, vão se tornar a norma. E, portanto, hoje em dia olhamos para o nosso portfólio, olhamos também com algum cuidado e com algum conservadorismo, na medida quando fazemos os nossos planos de investimento a 3, 5 anos, porque sabemos que há questões que vão ser levantadas e vai ser exigido algum investimento nosso no sentido de reposicionar estes ativos. Certo. Retail, tivemos 3 aquisições até hoje. Temos 2 shopping, temos um shopping em Ovar, aquilo que podemos chamar um shopping dito secundário, na medida em que não está num centro urbano considerado de referência, mas que depois tem um bom mix de marcas e conseguiu posicionar-se nos últimos anos, fruto da gestão, fruto de uma gestão muito atenta e muito proativa, conseguiu posicionar-se bem. Depois temos 2 retail parques, em Évora e em Viana do Castelo, também eles com excelentes performances. Aqui o que tu vês é alguma nova promoção de retail park, e eu aqui sou um pouco mais cético na medida em que esta promoção decorre, a meu ver, de contratos a médio prazo, curto médio prazo, com marcas que estão a entrar no mercado, que têm um apetite grande para entrar no mercado, mas cuja operação e sustentabilidade não está demonstrada. E, portanto, tu tens, vamos chamar-lhe uma pressão destas marcas, e estas marcas, naturalmente, depois conduzem às decisões de investimento e de construção de novos retail parques e de novo estoque no mercado, mas questiono se há ou não os fundamentais em termos de consumo, de dinâmicas, acho que são realidades muito complexas que eu não percebo totalmente.
E daí, o que eu te posso falar é dos investimentos que fizemos. Nós entramos a valores eh, muito razoáveis em termos de valor de investimento por metro quadrado. Eu conhecendo razoável tem ter sido muito bom, de certeza. Muito, muito razoáveis. Obrigado, tomo isso como elogio, Gonçalo. Valores muito razoáveis que nos deixam também muito confortáveis para a médio prazo suportar alguma performance menos boa dos ativos onde estamos. Dito isto, vamos continuar a ser muito exigentes nos Exato. novos contratos e queremos poder continuar a ser e a contar com os nossos assessores que que Exato. têm prestado um muito bom serviço nisto. Sim. Não, quer dizer, eu acho que estou-te sempre a dizer, tens feito transações muito boas. Portanto, eu acho que Obrigado. tens feito um trabalho muito bom em vários setores. E quer dizer, eu acho que estou de acordo efetivamente com essa visão. Acho que, sobretudo, em logística é preciso ter algum cuidado efetivamente na saída quando estás a projetar a 5 anos, porque eu acho que, quer dizer, cada vez mais tendência dos investidores institucionais meterem ali, na prática nem é um prémio PESG, mas é colocar um decréscimo na yield prevista se não cumprir os requisitos mínimos, não é? E, portanto, acho que efetivamente haver esse cuidado agora na entrada, porque na saída vai apertar cada vez mais, não é? Eu acho que isso é. Sim, e aí só um comentário: nós temos 3 fundos que representamos e 2 deles não têm um horizonte de saída no curto e médio prazo, têm um Certo, horizonte de saída a 10 anos, certo. vamos dizer assim. E não têm até têm pressões regulatórias para não saírem antes de decorrido um determinado prazo do Claro. investimento. E com isto para mim põe ainda mais pressão sobre as nossas equipas de gestão de ativos, porque quando tu tens uma estratégia com uma saída no médio prazo, tu tens um Claro. plano muito claro e o que não cumprires hoje vais ter forçosamente que cumprir amanhã. E quando digo Exato, amanhã, certo. é mesmo amanhã. Sim. Se tens uma estratégia de detenção, e quem tenha fundos e quem tenha ativos sob gestão sabe-o bem, se tu tens uma estratégia a longo prazo, pode haver uma tendência na tua casa para adiar investimento, para até próprio adiamento de decisões, Uhum. e isso, no meu entender, pode representar um risco e pode não ser frutuoso para a valorização do teu ativo. E, portanto, na gestão de ativos passa a haver ali uma tensão muito exigente entre objetivos de longo prazo, mas necessidades de curto prazo, e é muito importante que os nossos gestores de ativos estejam em cima das necessidades do ativo, mesmo sem um objetivo de curto, médio prazo para se materializar numa saída Sim. desse investimento. Mas é um bom ponto, Gonçalo. Sim, não, sem dúvida. Eu acho que para vocês, com um horizonte a tão largo tempo, quer dizer, o asset management do ativo e a manutenção é crítica, porque efetivamente tens de o manter para aquilo daqui a 10 anos estar similar ao que tem hoje, senão tens uma necessidade de capex muito superior na altura de saída e isso impacta brutalmente, não é? Claro. Boa. E tu que já, quer dizer, já fizeste transações de um bocadinho, um pouco deste small caps a transações de grande dimensão. Quando tu estás a fazer uma transação, que diferenças é que vês principalmente quando estás a fazer uma transação mais pequena dimensão versus uma transação de calibre mais institucional? Olha, acho que essa é uma muito boa pergunta e às vezes pode fazer a diferença entre uma transação que a resposta a essa pergunta Hum, e a maneira como tu te pões perante ela faz a diferença entre uma transação bem sucedida e uma que não fecha. certo, Um, a principal, hoje que eu sou o comprador e portanto a parte certo. de compra, e nós estamos numa fase de investimento, não desinvestimento, embora tínhamos já desinvestido e vamos desinvestir nos próximos anos de 1 ou 2 ativos. Hoje vejo-me sempre, na maior parte das vezes, como comprador, Uhum, e aqui, para mim, o principal fator que varia com o valor da transação é muitas vezes o perfil do vendedor. uhum, O sem perfil do dúvida. vendedor e o tipo de assessoria, se a tiveres, Sim,
um sell-side, Sim. uma mediadora a representar a Sim. vendedora que tens. E aqui posso dizer que, portanto, concentrando-nos aqui nos últimos 2 anos, não indo lá atrás ao meu período na CBRE enquanto consultor, concentrando-nos nos últimos 2, 4 anos, nós fechámos aqui uma dúzia de transações Uhum. entre 3 e 25 milhões de euros. Uhum. E, na verdade, portanto, isto são tudo transações de valor algo contido. Certo. Mas umas mais complexas que outras. E tivemos que ter do outro lado, desde privados, Sim. empresários com pequenas empresas Uhum. que queriam fazer uma venda do seu ativo para o Uhum. tomar de arrendamento de seguida. Certo. Empresários em que aquele seria o único momento dos próximos 5 anos e o único momento dos últimos 5 em que estariam a tratar de temas de imobiliário. Certo. E, portanto, tens aqui alguma necessidade de educação Uhum. destas contrapartes Uhum. e também tens que te reposicionar e às vezes tens que atender Sim. às necessidades deles mesmo que não as percebas. Certo. Uhum. Até ao outro extremo, perfis institucionais, fundos de investimento profissionais, fundos de investimento cujos investidores são profissionais, outros em que os investidores são investidores no retalho, e isto muda-te muito a dinâmica, o interesse e o alinhamento que tens do Uhum. outro lado, e desse outro espectro, do vendedor ou do proprietário, da contraparte mais profissional, ainda vejo aqueles que têm uma governança mais difícil, Claro. demorada e menos ágil, ao contrário de nós, Sim. e distingo-os daqueles que têm uma governança muito parecida com a nossa, muito ágil, Claro. capaz de tomar decisões quando é possível tomá-las Uhum. num curto espaço de tempo. Claro. E perceberes a dinâmica e o perfil de quem tens do outro lado é muito importante, e acho que há depois aqui uma correlação muito grande entre a dimensão da transação e o, Sim. e o perfil do vendedor, e por isso é que Sim. escolhi isto Sim. para te dizer, mas acho que é um fator crítico de sucesso. Sim. Para uma Por transação. acaso eu até adicionava só além do perfil a motivação do vendedor, não é? Porque eu acho que Claro. no final, depois de entender a motivação, é crítico para adaptar o tipo de transação que montas, não é? Claro, a motivação do vendedor. Primeiro, a confirmação de um vendedor motivado. Certo. Esse é o primeiro ponto. Infelizmente, infelizmente já, Já tens, infelizmente já tivemos contrapartes que não, tens, que não o eram. tens vários vendedores que procuram uma avaliação em vez de uma venda. É sempre bom descobrir, quanto mais cedo descobrires essas motivações, melhor. Exato, sim, sim. Sem dúvida. Boa. E aqui em termos de todas as transações que fizeste, qual é, qual é que tem sido o, o denominador mais comum que tu tens encontrado a encontrar boas oportunidades cá em Portugal ou a estruturar operações bem-sucedidas? Olha, Um- o- para mim, para te responder à pergunta, se me perguntares qual é a característica que, portanto, foi por um denominador comum, vou pensar aquilo que teve na maior parte das transações, ou pelo menos naquelas que são mais interessantes, e eu acho que aquilo que lá está é tempo. Certo? Tempo. Eh, a transação ou a oportunidade que me aparece hoje, por- se, se calhar metade das vezes eu só fui persegui-la passados 6 meses. Uhum. Ahm, Muitas vezes é-nos dada uma indicação de expectativa temporal, económica em relação ao Uhum. negócio, e depois está desfasada. Portanto, Certo? eu normalmente olho para uma oportunidade, quando ela me interessa, eu ligo Uhum. a quem me a trouxe Uhum. e procuro saber exatamente se as expectativas são aquelas. E Uhum. muitas vezes é-me dito, as expectativas são mesmo estas e não vai ser feito de maneira diferente, Certo? e eu vou lá fechar aquilo em termos
muito provavelmente a pessoa com quem eu falei, fosse o próprio do Exato. vendedor, fosse alguém mandatado pelo vendedor, não imaginava fechar. E não Sim. quer dizer que não tenham sido termos positivos Uhum. para as duas partes. Uhum. Se os dois fecharam, é Claro. porque queriam. Eram simplesmente termos que não estavam na cabeça dos dois. Sim. Tivemos isso quando comprámos os edifícios de escritórios em Lisboa. Primeiro fizemos proposta para um deles e passado 6 meses estávamos com uma proposta e a entrar em exclusividade para compra de dois. Uhum. Tivemos na negociação de um leaseback recente com a introdução de um mecanismo de garantia de renda também que ajudou a desbloquear um impasse e que tanto quanto percebi era algo que no mercado não estava Uhum. e na nossa concorrência não estava a ser considerado. E portanto sim, tivemos agora uma proposta que foi infelizmente recusada há poucos dias, Uhum. em que depois, já depois de dela ter sido recusada, já me ocorreu uma ideia de Hum. rejeitar essa transação. Pá, espero no primeiro trimestre do próximo ano conseguir ir lá e fechar. Portanto, a principal, a principal característica é tempo e capacidade de propor soluções alternativas, Sim. porque a ideia de que Acho que o sem dúvida. play é aquele que ali está, não é. Sim, acho que sem dúvida. Acho que capacidade de adaptação e flexibilidade dentro do que cumpre os requisitos dos vossos Sim, investidores sim. é crítico para ter, quer dizer, acho que aliás isso é o que efetivamente tem demonstrado. Tu tens conseguido efetivamente fazer diversas aquisições interessantes que até à partida podem não parecer não, óbvias nem tão fáceis como estás a falar, mas a capacidade de adaptação é crítica para o fechar. Falar em capacidade de adaptação, mais uma vez, tempo para, nas 48 horas antes, poder Exato, estar às 11 da noite claro, a entrar numa call porque te apareceu um tema à última da hora exato, em que ou fechas ou fechas aquele tema ou não há negócio. claro. E aí, olhando um bocadinho mais para este perfil de investidores que está no mercado português e Uhum. que está cada vez mais presente, eh, que são no fundo investidores Hum, estrangeiros que têm cá pequenas equipas, faz muita diferença teres uma representação cá. Posso dizer-te que das últimas 10 transações que fizemos, em 5 delas estávamos nas 48 horas antes a fechar termos pois, e sob grande pressão. pois, E claro. portanto a capacidade para ceder, para te ajustares, para perceberes as necessidades da outra parte, são temas muito é muito importante e determinante o teu sucesso. Sem dúvida. Boa. Então, e agora para fechar, se pensares no futuro, num horizonte a 10 anos, como se estivesses a olhar para o fundo, que tendências e transformações é que achas que vão marcar o mercado português e em que áreas é que tu pessoalmente e como Sérgios gostavas de estar mais envolvido? Uma boa pergunta. Acho que 10 anos, primeiro, 10 anos é ali um arco demasiado grande. Não Sim. sei, acho que já para 5 vou errar de certeza na previsão, mas pelo menos na Certo. intenção consigo-te responder. A Serris está muito empenhada nas suas operações em Portugal. Uhum. Um, Depois de algumas curvas no primeiro ano e de alguma tentativa e erro, temos uma boa dinâmica. Uhum. Estas transações que temos vindo a fechar deram-nos também o conhecimento e a confiança para internamente continuarmos a apostar neste mercado e, portanto, muito diretamente passa por uma continuidade do investimento através dos 3 fundos Uhum. que representamos. E em muito especial, com o fundo de tipologia SCPI, Uhum. gerido pela Só Genial e que nós representamos localmente. Este é um primeiro ponto. Segundo ponto, e aqui respondo também um bocadinho às dinâmicas Uhum. que estamos a ver no mercado, tirar partido da estruturação que é permitida no regime especial
dos organismos de investimento coletivo. Uhum. Este é um regime que tem uma fiscalidade associada, uma fiscalidade que assenta na tributação de dividendos e não dos resultados, Claro, das sociedades claro. em sede de IRC. E esta estruturação, não só pela fiscalidade associada, mas muito também pelo profissionalismo Uhum. da gestão, é algo que nós vemos como uma oportunidade e é algo que nós, quer para os ativos que temos sob gestão e os veículos que temos sob gestão atualmente, quer para futuros, é uma possibilidade que estamos a considerar de forma muito séria e que já começámos a dar passos para poder, em 2026, converter alguns das nossas sociedades veículo em SICs, Uhum. para poderem estar enquadrados ao abrigo deste regime e podermos-las gerir podemos ter geridas pela nossa gestora do grupo, a Só Genial, Uhum. através do seu passaporte francês, podê-la gerir em Portugal. Ok. Boa. Portanto, este é o segundo ponto que nós vemos. E depois o terceiro, que eu acho que só se vai fazer caso os primeiros dois se concretizem, é podermos ser uma plataforma local para investidores que não têm a agilidade Uhum. das nossas equipas. Portanto, é importante dizer que quando eu falo da Serris em Portugal, nós somos 3 pessoas e depois temos alguma assessoria externa, mas Uhum. estamos integrados num grupo com mais de 100 pessoas Certo. e com presença em 5 mercados diferentes. E, portanto, é podermos ser a plataforma local com suporte global para outros investidores a quem apresentamos oportunidades e que não as podem perseguir sem as Certo. nossas capacidades. E, Sim. portanto, apresentar-nos como essa entidade que tem essa capacidade. Globalmente, assim, para fechar a 3, 5 anos, acho que não estamos a falar e não falámos aqui porque não é objeto da Sim. nossa atividade, não estamos a falar do setor residencial. Sim. Acho que é o grande desafio do país, é ter a capacidade de dar resposta a toda a procura de Uhum. habitação. É uma equação muito difícil, todos os dias Uhum. leio opiniões ou que vão num ou noutro ou em Sim. determinado sentido. É um problema muito difícil de resolução e acho que vai determinar também a capacidade do país enquanto destino de investimento. Sim. Sem me alongar muito, posso dizer-te, nós temos clientes, temos empresas que estão em edifícios nossos no Porto, que neste momento a dificuldade deles em crescer é não terem habitação. As Pois. pessoas que se pretendem deslocar, que querem deslocar-se para o Porto e Sim. para nestas empresas trabalharem, não têm habitação, Claro. mesmo numa empresa que paga 20 ou 30% acima da média em Portugal, Claro. não têm capacidade aquisitiva para poderem ter um espaço onde viver e onde construir vida com as suas famílias. E, portanto, no fim, isto naturalmente vai condicionar a capacidade do país e depois do setor imobiliário se desenvolver e atingir todo o seu potencial. Mas estou otimista em que todos teremos os nossos incentivos para fazer parte da Sim. solução do problema. Acho que sim. Acho que sim. Boa. Francisco, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado, Gonçalo. Foi um gosto. Boa.